Povo de Deus, receba a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Antes de começarmos a falar o conteúdo, quero pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, ative as notificações, deixe teu like, teu comentário e compartilhe com os seus amigos e com pessoas que você não conhece, para que elas venham conhecer o conteúdo e com isso ajudar o nosso canal a crescer e a expandir ainda mais todos esses ensinamentos que temos recebido da parte de Deus, alcançar o mundo com a palavra de Deus, tá bom? Na lição de hoje nós estaremos estudando a lição de número 10. O trimestre já está quase se encerrando, mas hoje estaremos estudando a lição de número 10, que traz um tema: quando os pais sepultam seus filhos. É sobre isso que nós estudaremos hoje, como é que o patriarca Jó lidou com o luto, a morte dos seus filhos, quando estava sendo ali provado pelo Senhor. O textuário da lição está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A verdade prática da lição consiste em que não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Para a nossa leitura bíblica em classe, a leitura está no texto, no capítulo 1 de Jó, versículo 13, 16 ao 19. Jó capítulo 1. E sucedeu um dia, em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei, para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei, para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito. Eis que um grande vento sobreveio d'além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei, para te trazer a nova. A morte de um filho pode ser uma das experiências mais dolorosas que o ser humano pode enfrentar. O patriarca Jó é alguém que experimenta viver esta perca de filhos, e a Bíblia diz que ele perdeu todos os seus filhos em um único dia. Dentro do livro de Jó, o autor ele protagoniza um quadro aonde mostra a perda dos filhos, o período de dor e de lamentação e a esperança daquele que perdeu todos os seus filhos. O propósito dessa lição é abordar a respeito de como lidarmos com o luto, com o exemplo da vida de Jó. Jó era um patriarca que tinha uma família feliz, era um homem próspero, mas uma tragédia na sua família muda completamente o cenário da sua história, isto é, a perca de seus filhos. Jó perdeu muitas coisas, mas com certeza algo que doeu bastante em Jó foi a perca de seus filhos. E nós conseguiremos estudar e entenderemos, veremos a experiência de um pai sepultando seus filhos. Isso é importante para que nós venhamos aprender, porque sabemos que essas e outras tragédias podem acontecer. E chegará um momento em que os pais terão que sepultar os seus filhos. E como lidar diante dessa situação? Será que demonstrar choro, tristeza, é fraqueza de fé? Se você quiser aprender mais sobre isso, então fica conosco, que nós vamos aprender muitas coisas nessa lição. Em primeiro lugar, nós temos a família de Jó. Quem era Jó? Jó era um patriarca, nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz.
E as pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior a Moisés, antes mesmo de Abraão, nos séculos 25 a 28 a.C. Naquele tempo, a longevidade era algo comum. Por isso, o patriarca ele viveu ali 140 anos. Você tem o Matusalém, que viveu mais de 600 anos. Naquela época, a longevidade era algo comum, não é como nos dias de hoje. Mas Jó nasce especificamente após o dilúvio. E ele se tornou um homem rico e próspero, um dos mais ricos do Oriente. Jó teve um testemunho de Deus por seu caráter santo, sendo um homem sincero, reto, justo e que se desviava do mal. Segundo a esposa de Jó, não se tem muita história a respeito desta mulher. Ela fica conhecida no capítulo de número 2 como uma mulher que ganhou fama por sua paixão insana e ambiciosa pelos bens materiais e dos filhos que ela perdeu nesta provação de Jó. Jó ele foi acometido de feridas, de chagas, no qual ele teve ali a repugnância das pessoas e principalmente da sua esposa por causa dessas feridas. O corpo de Jó ele fedia e ninguém queria tê-lo por perto. Com Jó, ela teve 10 filhos. E como Jó não deixou se influenciar pela proposta que ela dá, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó suportou tudo até que Deus virasse a sua sorte, mudasse seu cativeiro e transformasse o mal que estava sobre a sua vida em bênção. Então, esse é o retrato da esposa de Jó. Ela foi perdendo ali a paciência mediante a tribulação que Jó passava. Em parte, na minha visão, e aqui eu compartilho da minha visão, em parte eu digo que a mulher de Jó talvez tenha agido desta forma porque a aprovação não era para ela. E às vezes ela não tinha base para experimentar a aprovação da qual foi provada. Porque naquele momento quem estava sendo provado era Jó, mas a aprovação veio para toda a família. E ela não soube adquirir, ela não soube ali gerenciar as crises que estavam se enfrentando naquele estágio. A crise na vida de Jó foi terrível. Jó perdeu seus bens, ele de homem mais rico do Oriente, ele se tornou um homem mais pobre. Ele perdeu seus filhos e, em terceiro lugar, ele perdeu a sua saúde. Ele tinha que ficar afastado, porque ninguém aguentava ficar perto de Jó, porque as suas feridas eram fedorentas, o corpo de Jó estava apodrecido, né? Então ninguém queria ficar perto. Então, passar por todas essas crises envolve uma grande base. E esta base a gente percebe que só Jó tinha e não a sua esposa. Mas é assim que ela fica conhecida. Os filhos de Jó. Os filhos de Jó eram pessoas que também não têm uma história dentro da Bíblia falando sobre se eles tinham pontos positivos e pontos negativos. A Bíblia diz que Jó tinha esses 10 filhos. E esses filhos eles tinham uma rotina de fazer banquetes. Mas dentro desse caráter, falando desse filho de Jó, nós temos aí a atenção do patriarca quanto aos banquetes que seus filhos davam, e nesses banquetes eles se deleitavam. Após esses banquetes, Jó ele tinha ali um cuidado que ele apresentava sacrifícios a Deus pelos seus filhos, deduzindo que, mesmo não sabendo, mas deduzindo que se um deles tivesse pecado ou falado algo que entristecesse o Senhor, que o Senhor viesse perdoar e não olhar para a insensatez do seu coração, caso ele tivesse falado alguma coisa sem usar a sua mente, sem usar o seu raciocínio. Então, há um cuidado do patriarca Jó, por isso que ele tem esse grande testemunho da parte de Deus, porque ele era um homem que ele tinha um zelo, um cuidado pelo bem-estar espiritual, não só dele, mas de toda a sua casa. Nós falamos em lições anteriores sobre pais que negligenciaram sua família. Aqui está um exemplo de um grande pai que tinha um cuidado com o bem espiritual dentro do seu lar. Jó
para resumir esse primeiro tópico, Jó era um homem próspero em todas as áreas da sua vida, né? Tanto na família, na área financeira e espiritualmente, Jó era um homem muito próspero. Segundo ponto da lição, lidando com a morte dentro da família. Jó e a sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. A morte, irmãos, é uma maldição advinda do pecado original, daquela tragédia que foi ocorrida no Jardim do Éden, quando o homem peca, ele recebe a sentença de agora morrer, e ele morre, e essa morte ela é tanto física, quanto eterna e quanto espiritual. Ela pode ser a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. O homem ele foi condenado a morrer uma só vez. E aí nós observamos o seguinte, que lidar com a morte de um filho é bastante doloroso. Mas imagine você ter que lidar com a morte de 10 filhos. Isso é muito doloroso. A carga de dor, ela ainda é muito maior. Diante da morte, todos nós ficamos perplexos. A morte quebra nossas reações. Nós não temos domínio e nenhum controle sobre ela. Entretanto, quando Cristo crava a sua morte na cruz, ele vence a maldição do pecado, que é o que ocasiona a morte. E por causa da ressurreição de Cristo, ao terceiro dia, nós podemos afirmar que a morte ela não vai nos reter na sepultura. Porque um dia, como escreveu o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o mesmo Senhor descerá do céu com glória, e os que morreram em Cristo, estes ressuscitarão primeiro. Então, a promessa de que o nosso corpo se levantará da sepultura e irá em direção a Deus, isso só pode ser alcançado por conta da morte e ressurreição de Cristo no Calvário. Mas isso servirá para nós, para entrarmos no gozo do Senhor, se nós cremos neste sacrifício, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Segundo, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família feliz, isto é fato. Nesse contexto, Satanás ele desafiou a fidelidade de Jó e afetou frontalmente com a morte de seus filhos. Então, a estratégia de Satanás foi: eu tirarei os filhos de Jó e assim eu vou conseguir abalar a sua fé, até porque um bem precioso para os seus pais são os seus filhos. Você pode tirar tudo de um pai, mas tirar os filhos que ele gerou, que ele ama, é extremamente doloroso. Então essa foi a estratégia, tocar na área sentimental de Jó, para que ele mostrasse infidelidade para com Deus e blasfemasse. Só que a Bíblia ela não trata do sepultamento dos filhos de Jó. Ela não fala isso. Mas nós sabemos que isso aconteceu. Então Jó teve que pegar, em uma linguagem mais contemporânea, Jó teve que segurar em 10 alças de caixão. Ele teve que sepultar 10 filhos. E esses filhos morreram tudo em um dia só. Imagine a carga que Jó passou. Isso ninguém nunca conseguirá passar na vida. E é importante ressaltar que uma perca como essa traz tristeza. E a palavra de Deus diz que existe debaixo do céu um tempo determinado para tudo. Um tempo para sorrir e há um tempo para chorar. Há o tempo de nascer e também há o tempo de morrer. E a tristeza e o choro passaram agora a fazer parte da família do patriarca. Antes era uma família feliz, agora o luto, a tristeza, o choro passam a fazer parte dessa família. E eles vão ter que aprender a lidar com isso aí. Em terceiro lugar, a fidelidade ao Senhor em meio à dor. No capítulo 1 de Jó, mostra a reação do patriarca diante da notícia da trágica morte dos seus filhos.
Jó rasgou o manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou o Senhor. Isso mesmo. Jó prostrou-se em terra e ele adorou a Deus. Logo aqui, ele sente a carga, ele sente a dor e, ao mesmo tempo, ele consegue adorar a Deus. Ele consegue exaltar o Deus da vida. Essa passagem bíblica, ela nos mostra que a dor não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Reconhecer que tudo está no controle deste Deus que comanda tudo. Foi isso que Jó entendeu. O patriarca pode dizer em atitude de adoração: nu saí do ventre da minha mãe e nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda há um texto bíblico que diz que Jó em tudo não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmão, isso é um nível de espiritualidade que nós ainda não alcançamos. E nós vamos chegar lá para que nós possamos entender. Trazendo em resumo, tópico 2, nós entendemos que Jó e a sua esposa foram surpreendidos pela morte de seus filhos e tiveram que viver com esse momento de luto. Isso é algo que todos nós vamos passar na vida, seja um filho, seja um pai, uma mãe, seja um cônjuge, ou um ente querido, um parente próximo, um primo, avô e assim sucessivamente. Todos nós viveremos esse momento do luto. E isso está presente, é algo intrínseco à natureza humana, advindo do pecado de Adão. 3. Os cristãos e o luto. Não culpe a Deus. Não é muito difícil em momentos difíceis, de perdas inesperadas, nós vemos as pessoas e o ser humano se desesperar diante do luto, diante da perca, e diante desse desespero passar a blasfemar de Deus. E olhando esse exemplo, e olhando o exemplo do patriarca, não é isso que nós aprendemos com a metodologia de ensino da vida deste homem. Nós não aprendemos isso com o patriarca Jó. Ele não culpa a Deus. O antigo patriarca, ele nos ensina a viver a confiança em Deus mesmo no momento da morte inesperada de um ente querido. Eu sei que não é fácil lidar com a perca, com o luto, e eu digo isso porque já passei. Eu perdi um pai. Já passei por isso. Não é fácil você adorar a Deus e exaltar a Deus no momento da perca. Mas esse é o único caminho que resta. É entender que blasfemar de Deus ou xingar, falar e dizer tudo o que quiser, isso não trará a pessoa de volta e nem tampouco mudará a essência de Deus. É isso que nós temos que aprender. A pessoa que se foi, por mais que a gente fale, por mais que a gente culpe, a gente diga que Deus é mau, Deus é ruim e que Deus não olha para nós e que Deus é um Deus injusto, isso não vai mudar o caráter de Deus. Ele vai ser Deus e vai continuar sendo Deus. E também não vai trazer o ente querido que perdemos. A melhor alternativa é se submeter a Deus e entender que o que Ele faz e o que Ele permite que aconteça está sob seu controle e é a sua vontade. E Ele sabe muito mais do que é melhor para nós. E entender isso é difícil, mas é o melhor caminho que a Bíblia nos apresenta. Nem sempre nós vamos saber o motivo da morte de alguém. Há mistérios na vida que nós não conseguimos desvendar na terra. O próprio livro de Jó não revela por que os seres humanos sofrem. Mas o livro nos ensina como suportar com paciência todas essas tribulações, achando-nos fiéis ao Senhor, porque
O ambiente aqui era para que Jó apresentasse infidelidade, mas ao contrário do que aquilo que Satanás esperava para que chegasse na presença de Deus e dissesse: o teu servo foi infiel. Ele não aguentou o luto. Não, Jó apresentou-se fiel, acreditando, tendo paciência, perseverança. E esse processo que nós estamos falando era um processo de sofrimento imerecido. E haverá um dia que tudo estará patente diante dos nossos olhos. E haverá um momento que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas é necessário que passemos por este processo, enquanto estamos vivendo aqui. Enquanto vivemos na terra, enquanto estamos nessa carne, nesse corpo corruptível, nós passaremos essas tribulações. O único dia que nós estaremos livres de todas nossas lamúrias é o dia que o Senhor vier nos buscar e nos levar para si. Aí sim, tudo o que antes era dor e sofrimento agora será alegria eterna. Vivendo o luto. Com o patriarca Jó aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Então, irmão, chorar, prantear, ficar triste, compenetrado, isso não é fraqueza de fé. Você é ser humano. Isso tem que ser demonstrado. No momento do luto é necessário chorar, é necessário se compenetrar, é necessário pôr para fora o que se sente. Diante da dor da família de Lázaro, o nosso Senhor Jesus comoveu-se. E a Bíblia diz, Jesus chorou. Ele mesmo chorou. Ele se comoveu, compenetrou diante daquela situação. Então, a tristeza e o luto, ele não é demonstração de fraqueza de fé. Alguém morreu na minha família, eu não vou chorar, eu não vou sofrer, eu não vou demonstrar o meu sentimento de o como o meu coração está partido. Não, isso aí não é demonstração de que você é forte espiritualmente. Isso não é bom para o psicológico, porque depois você vai sofrer. Então é melhor deixar sair logo de imediato e depois deixar que Cristo e o Espírito o console. Você até facilita ainda muito mais os processos. Terceiro, mantenha a esperança. Vimos que é saudável manifestar emoções próprias no período do luto. Mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como fosse alguém que não tivesse esperança. Não, isso não faz parte de nós. A nossa esperança está solidificada e a nossa esperança é Cristo. E cremos que se Cristo ressuscitou dos mortos, todos nós também ressuscitaremos no grande dia do Senhor. É preciso levar em conta que o período do luto dura em média 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar uma ajuda especializada, é preciso buscar uma terapia, um psicólogo para tratar de forma especializada esses sentimentos. Porque isso não é saudável para você. Esse cuidado é coerente com a fé cristã que proclama a esperança de vida, porque o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. Portanto, a palavra de Deus nos traz o consolo e conforto para a alma enlutada. Um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo Jesus. No período do luto, o cristão não deve culpar a Deus, mas em Cristo manter a viva esperança. Então, um dia nós veremos os nossos irmãos, veremos os nossos parentes que em Cristo foram e morreram. Nós veremos eles novamente. Eu verei o meu Pai novamente no céu. Você poderá ver alguém que você já perdeu, uma mãe, um filho, você verá. Se você crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, então você também ressuscitará caso venha a morrer. E lá no céu nós não somente veremos os nossos parentes, mas todos os irmãos que morreram em Cristo. Essa esperança que nós temos firme, a esperança que não morre. E o ditado que diz aí é que a esperança é a última que morre. A nossa esperança morreu e ao terceiro dia ressuscitou, mostrando que além dela não há nenhuma outra esperança. E que se essa esperança morreu e ressuscitou,
nós podemos ter firme certeza que ela nunca e jamais será abalada. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter sido edificado com esse conteúdo. Que Deus te abençoe e eu aguardo você na nossa próxima aula e no nosso próximo vídeo.